Se você deu play nesse episódio por conta da disparada que o preço do arroz sofreu em setembro ou por causa da recém-lançada nota de R$200, parabéns, você tá no lugar certo. Se foi por curiosidade sobre finanças, sobre investimento, parabéns, tá no lugar certo também. De onde foi que a gente tirou a ideia de que entender, pelo menos o basicão de economia, tanto faz? Não muda nada no nosso cotidiano? Será que esse assunto é tão distante da nossa realidade? Tão complicado como os nomes técnicos ou os noticiários econômicos fazem parecer? O índice geral de preços do mercado teve alta de 4,34% em setembro, bem acima dos 2,74% que foram registrados em agosto e da taxa de 0,01% no mesmo mês de 2019. Abril registra deflação de 0,31%, é o maior índice em 22 anos. O principal impacto econômico de curto prazo do coronavírus tem sido nos preços de commodities. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira para 2%. E aí, então, a gente tem uma inflação bastante comportada aqui no meio do caminho, um IPCA acumulado em 12 meses de 2,4%. E aí, com isso, a gente fica com uma inflação abaixo do piso da meta. Ok, não precisa fugir, calma. É bem provável que daqui pra frente esses termos não vão mais te intimidar. E, quem sabe, a partir desse bate-papo, você possa fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e para conversar sobre o que a gente tem a ver com a economia, eu conto com a presença do Fábio Henrique Bites Terra. Ele é economista e professor na Universidade Federal do ABC e na pós-graduação em Economia da UFO. Eu sei que muita gente tem dúvida sobre finanças, investimentos, e sim, a gente vai falar sobre isso, especialmente no quadro Diz Aí, com a participação da Alana Santos de Oliveira, doutora em Economia e pesquisadora no CEPS, o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. E claro, sempre fiel em levar a palavra da divulgação científica, a jornalista Ellen Borges apresenta com muito bom humor o quadro Anexos. Tem dicas sobre economia, educação financeira e Dia das Crianças, pois estamos em outubro. Como de costume, no fim do podcast eu devo fazer algumas considerações sobre o que a gente vai conversar a partir de agora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 8. Economia, que tem a ver? Ciência. Ao pé do ouvido. Começa agora o nosso bate-papo com o Fábio Terra, economista, pós-doutor pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pesquisador do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor na Universidade Federal do ABC e no programa de pós-graduação em Economia da UFO. Fábio, obrigada pela tua participação nesse programa, para a gente falar sobre números, o que significa também, nesse caso, falar sobre pessoas, né? Porque as recentes mudanças nos preços dos alimentos, por exemplo, têm impactado diretamente o orçamento dos brasileiros, né? E aí eu começo com uma pergunta muito séria. Farofa por cima do arroz com feijão pode ser considerado ocultação de bens? Olá, Josi, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que as pessoas forem nos ouvir. Para mim é um prazer imenso conversar com vocês do podcast Ciência ao Pé do Ouvido. Acho que é uma louvável iniciativa para a gente poder tentar fazer com que as informações científicas tão necessárias cheguem às pessoas de uma forma leve, suave, compreensível, né? Algo que nem sempre é simples. E vejamos, né, essa sua pergunta é ótima para a gente começar a conversa, né? Bem, a economia, ela funciona em geral com pressupostos, né? Como toda ciência, mas na economia ela faz um pressuposto de como nós, seres humanos, deveríamos nos comportar. E no raciocínio econômico, né, este deveríamos nos comportar, ele acaba impondo para a gente, na teoria econômica, portanto, no nível teórico, um comportamento que esquece muito dos nossos hábitos, das nossas rotinas
inclusive das nossas preferências, dos nossos gostos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, né, para a questão do arroz, a teoria econômica indicaria que imediatamente com a subida de preço a gente deveria fazer uma escolha por algum outro carboidrato que estivesse, né, naquele momento há 2 semanas atrás e também na semana passada, mais barato. A grande questão é que nesse ponto, né, seja farinha, seja macarrão, qualquer outro carboidrato para substituir o arroz, esquece absolutamente que a nossa preferência revelada aqui no Brasil, o nosso gosto, o nosso jeitinho brasileiro de comer na hora do almoço é preferencialmente composto por arroz com feijão, claro, a ponto de nós consumirmos arroz pelo menos uma vez por dia em termos de 95% da população brasileira. Então, é muito difícil a gente fazer essa substituição como quer a teoria econômica, né? Agora, nesse ponto, né, a gente também tem que lembrar que a economia passa por choques de vez em quando. É tipo uma canelada ali no jogo de futebol ou um corte muito bem dado no jogo de vôlei, coisas que acontecem assim de maneira repentina e cujo o efeito também se desfaz com rapidez. E é isso que está fazendo com que a gente tenha, por exemplo, no caso do arroz, esse aumento de preço. É coisa que dura talvez 3, 4 semanas, pode durar ali 1, 2 meses, também não tem problema, mas se desfaz também com alguma brevidade, ou seja, é um choque de fato, uma trombada. A gente se acostumou a perceber a inflação quando dói no bolso, né? Quando os preços disparam de alguma forma. A memória do que foi a hiperinflação é uma coisa que ninguém quer repetir. Para os ouvintes que não viveram essa época, imaginar que você precisa de R$30 para comprar uma camiseta. E depois de um ano, para conseguir comprar a mesma camiseta, você tem que desembolsar R$1.800. Isso é uma inflação de 6.000% ao ano, foi o que a gente chegou a ver naquela época. E aí tiveram os vários planos econômicos, a gente mudou de moeda, nos últimos 26 anos esse cenário não se repetiu, e agora você traz uma ótima notícia, dizendo basicamente para as pessoas ficarem tranquilas que é algo momentâneo, possivelmente isso deve passar nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas me parece, Fábio, que o aumento de preços é na verdade o sintoma, é quando a gente se toca que tem alguma coisa fora do lugar. Qual que é o real problema, a raiz ou as raízes, o que causa a inflação? Muito boa questão, porque ela permite que a gente converse tanto sobre as causas da inflação e justamente por a gente conversar sobre causas de inflação, a gente também consegue discutir o que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, a inflação, para ser super resumido, ela tem basicamente 2 causas. Pode ser uma inflação que nós economistas chamamos de oferta/custos. É a inflação que acomete, né, o processo produtivo. Se a gente tem ali no conjunto dos fatores que constroem um processo produtivo o aumento de algum deles, isso vai claramente repercutir sobre o preço. Por exemplo, agora, quando a gente olha, né, para o arroz, o que está implicando o aumento de preço do arroz? Bem, por um lado, é o nível da taxa de câmbio. Agora, como é que é o nível da taxa de câmbio se a gente é exportador de arroz, né? O Brasil é um exportador líquido de arroz. O que é isso? A gente vende mais para o mundo do que do mundo compra. E o que a taxa de câmbio tem a ver com isso? A taxa de câmbio tem a ver com o fato de que ela tornou o consumo do arroz brasileiro pelo mundo mais barato. Porque o mundo, nesse exato instante, com, por exemplo, $1 na mão, ele comanda no Brasil R$ 5,50 para fazer uma aproximação, né? O produtor brasileiro não é que vai faltar arroz no Brasil, mas ele vai querer vender a um preço maior, até para que ele possa ganhar mais. Mas tem um outro detalhe dessa taxa de câmbio, que ela também encarece o preço dos insumos que o produtor de arroz usa na produção. Que insumos o produtor de arroz usa? Ele vai usar um conjunto grande de agrotóxicos para poder fazer com que a produção seja o que a gente chama produtiva, ou seja, que ela consiga produzir mais em um território menor, em um período de tempo menor. Nós temos também os fertilizantes, que também têm o seu preço impactado pelo aumento da taxa de câmbio. Nós temos as sementes, talvez algumas espécies de equipamentos mecânicos que o produtor do arroz precisa usar.
Tudo isso tem componentes em dólar e quando o dólar encarece, esses componentes elevam o preço, elevando o preço de oferta, por exemplo, do arroz. É por isso que nós chamamos essa inflação que está decorrendo aí em muito do novo nível do câmbio de inflação de oferta. É tudo aquilo que faz no processo de produzir é sinônimo de processo de ofertar, então é tudo aquilo que faz no processo de ofertar um bem ou um serviço com que a produção se torne mais cara, ou seja, o preço para se ofertar alguma coisa aumente. Há uma outra inflação que é a inflação de demanda. Basta a gente ter em mente, por exemplo, o que é um leilão. Normalmente, a gente vê isso em filmes, vê isso em algumas matérias na televisão, um ato em que há uma oferta restrita e uma demanda maior do que essa oferta restrita. Ou seja, a inflação de demanda é aquela em que a demanda é maior do que a oferta. Se a demanda é maior do que a oferta, é muita gente querendo comprar para pouco produto para ser vendido. Então isso vai fazer claramente com que o preço do produto suba. Esse tipo de inflação, a inflação de demanda, a gente está bem longe de viver hoje, né? Por exemplo, eu ouvi e li algumas autoridades brasileiras, como o vice-presidente ou o ministro da Economia, portanto não econômicas e econômicas, dizendo que a razão do aumento do preço de arroz foi os pobres brasileiros começarem a comer mais por conta do auxílio emergencial. Isso está muito errado. O aumento da demanda pelo arroz brasileiro não foi estritamente uma demanda doméstica. Porque o nosso câmbio está favorável a gente vender para o resto do mundo e também porque o arroz ele é colhido sempre ao final do verão. O final do verão no hemisfério norte é agora. Então agora eles estão saindo da entre-safra. Então o aumento de demanda vem muito do resto do mundo, não aqui do pobre brasileiro. Né? Então, essa inflação de demanda, ela vai acontecer efetivamente quando a gente tem, em nível generalizado num país, o aumento da procura por todos os bens e serviços. É muito difícil isso acontecer agora, porque agora a gente tem basicamente alguma coisa em torno de 18% de desemprego, mais pessoas que desistiram de procurar emprego porque procuraram e não encontraram. Isso significa, que o Brasil tem, digamos, uma dinâmica de renda nesse instante que é uma dinâmica muito ruim. E se a dinâmica da renda do país é muito ruim, parênteses, isso está muito relacionado com o nosso PIB esse ano também cair alguma coisa acima de 7%, a gente não tem uma demanda suficiente para causar uma inflação, um aumento generalizado de preços. Esse é um caso para quando a economia vai muito bem e a gente agora vai muito mal. Então, a inflação de demanda, que é essa segunda forma de inflação, ela está muito longe de ser o caso brasileiro nesse instante. O que a gente tem é uma inflação de oferta, o que é a mesma coisa de eu dizer que a gente tem uma inflação de custos. É muito interessante ouvir a tua explicação sobre o dólar, porque muita gente gosta de falar, mas eu nem viajo pra fora, poxa, o dólar não muda nada na minha vida. Mas não é bem por aí. Quando a gente pensa nesses caminhos de vender o que se produz aqui dentro, comprar o que é feito lá fora para vender aqui, se essas transações são feitas em dólar, consequentemente tem sim impacto no dia a dia de todo mundo que vive no Brasil. Agora, eu notei uma coisa que me deixou bastante curiosa. Em janeiro desse ano, o dólar estava R$ 4,02. De lá para cá, já bateu quase 6 e hoje está variando aí em torno dos 5,50, alguma coisa assim. De cara, a gente pode ver essa pintura e dizer que o dólar tá caro, mas a conclusão a qual eu cheguei, na verdade, foi outra. Me corrige se eu estiver errada. Quando a gente olha para moedas fortes, como o euro, como a libra, a gente percebe que o dólar se desvalorizou nesse ano em relação a elas. Quer dizer, na realidade o dólar não tá caro. É o real que perdeu muito o valor de compra. E se o dólar tivesse, por exemplo, a pleno vapor, os nossos problemas, economicamente falando, poderiam ser ainda maiores. Vários outros países emergentes também viram as suas moedas se desvalorizarem, mas por que o real foi a que mais perdeu valor? Isso não acontece do nada,
Não, com certeza não, né? Então, vamos lá, ótimas questões, né? São várias linhas para a gente conversar. A primeira é que taxa de câmbio é sempre uma relação entre uma moeda e outra moeda, né? A gente até pode caminhar para uma taxa de câmbio real efetiva, que é uma que os economistas gostam muito, e que essa taxa é, sim, proporcional ou ponderada por aquilo que o país troca de bens e serviços com o resto do mundo. Então aí tem uma cesta de moeda compondo essa taxa de câmbio, mas ela não é a usual, não é a conhecida e também não é a relevante quando a gente está lidando com o que você trouxe, né? Que é basicamente o conjunto de bens e serviços que a gente importa do resto do mundo para poder confeccionar bens e serviços aqui no Brasil. A gente chama isso de insumo, né? Então a gente usa insumo no processo produtivo para gerar um produto. Tá? Em inglês é muito intuitiva a terminologia, é input, output, né? Então o que entra e o que sai no processo produtivo. Disso que entra no processo produtivo, uma estimativa de 2015 mostra que 1/4, ou seja, 25% do que a gente usa de insumo no Brasil é importado. Então, nesse sentido, sempre que a taxa de câmbio, né, a troca da moeda, o preço da troca da moeda entre um país e outro, então a taxa de câmbio do real com o dólar, né, sempre que a taxa de câmbio desvaloriza, o que significa que o real está perdendo valor, desvalorizando, então eu preciso de mais reais para comprar um dólar, isso significa que tudo aquilo que eu importo para produzir as coisas no Brasil vão se tornar mais caros. Eu vou precisar de mais reais para produzir qualquer coisa que tenha insumo importado. As pessoas são sim afetadas generalizadamente quando o dólar desvaloriza, né? A gente pode olhar para outro caminho também, que é, por exemplo, tornando mais prática essa conversa, nós importamos muito trigo, né? E o trigo é componente básico do macarrão e do pão. Além disso, a gente ainda tem alguns bens que são vendidos no mundo a um preço que é definido não no Brasil, mas no mercado mundial. São bens, normalmente, que são muito consumidos, como arroz, como petróleo, como minério de ferro, como cobre. Esse preço é definido no mercado internacional, então ele é um preço em dólar. Nesse sentido, quando o dólar ganha valor em relação ao real, tá? Ou que é a mesma coisa, por outro lado, quando o real perde valor em relação ao dólar, todos esses bens que têm preço internacional, que nós chamamos de commodities, eles se tornarão mais caros. Então, o dólar afeta, sim, a vida de todo mundo, independente se a gente vai viajar para o exterior ou não. Agora, por que nós aqui no Brasil sofremos uma volatilidade da taxa de câmbio, ou seja, a taxa de câmbio sobe e desce mais do que as outras moedas dos emergentes? Por que o nosso câmbio oscila mais? Bem, aí nós temos a junção de dois elementos, duas coisas, né? A primeira das coisas é que o Brasil é um país muito aberto para fluxos internacionais de capital. O que é isso? Então, o dinheiro do estrangeiro entra e sai muito fácil no Brasil, bem como o nosso capital aqui dentro também sai muito rápido e volta muito rápido. Quando um investidor estrangeiro vem para o Brasil e aplica aqui, ele traz dólar ao país. A gente pode ter também investidor nacional investindo no resto do mundo, e o Brasil é um país que tem um PIB bastante considerável, um dos 10 maiores países do mundo já há muito tempo em termos econômicos. Os importadores, quando a gente compra alguma coisa nos sites de venda de marketplace lá no resto do mundo, a gente está transformando o real em dólar e levando o dólar para o resto do mundo. Aí as pessoas falam, não, mas eu nunca fiz isso, eu comprei no cartão. Sim, a gente terceirizou para a operadora de cartão esse movimento. A gente é um país muito livre nesse sentido e fizemos essa abertura lá atrás, em 94, como uma das pernas para o plano real se efetivar. Pois bem, então se o dinheiro entra e sai muito rápido, né? Isso significa que a gente tem uma ampla flexibilidade dos fluxos de capital. É assim que nós tecnicamente chamamos na economia. Pois bem, esse é um dos fatores e eu disse que há um segundo. O segundo fator é que o nosso mercado de câmbio, é aquele local em que a gente compra e vende moeda estrangeira, é muito desenvolvido.
E não só o mercado de compra à vista, que é a gente ir, por exemplo, numa casa de câmbio e comprar o dólar e sair com o dólar na mão, mas também o nosso mercado futuro de dólar é muito desenvolvido, o que o faz movimentar um contingente muito grande de recursos. O que define a taxa de câmbio é a oferta e a demanda pela moeda estrangeira. Se o nosso mercado futuro de câmbio, ou seja, o nosso mercado futuro de compra e venda de moeda estrangeira é muito grande, isso faz com que as oscilações de preço que acontecem lá sejam muito intensas, o que faz a nossa taxa de câmbio, no final das contas, movimentar-se muito mais do que a dos nossos pares emergentes. Só para exemplificar, o Brasil tem, em termos de mercado futuro, em duas modalidades desse mercado, que não cabe aqui explicá-las, mas o mercado de opções e o mercado de derivativos futuros, de fato, nós temos o terceiro maior mercado em volume do mundo, atrás apenas do euro e do dólar. Então isso mostra que o nosso mercado de câmbio, ele é muito volumoso, ele é muito grande. E se ele é muito grande, a gente vai ter essa repercussão sobre as oscilações da taxa de câmbio. Muito bacana perceber como economia não é nada distante da nossa realidade, né? Muito pelo contrário. Falando ainda sobre o preço que o dinheiro tem, existem vários indicadores que tentam medir, a inflação, e dois dos mais comuns são o IPCA e o IGPM, que a gente costuma ouvir bastante. Enquanto o primeiro, o índice de preços ao consumidor amplo, não chegou nem a 3% nos últimos 12 meses, o segundo, o índice geral de preços do mercado, já bate os 18%. O que são esses índices, que realidade eles procuram mostrar e que diferença eles fazem na prática na nossa vida? Legal, olha só. Eu vou aproveitar e vou fazer um comentário, Josi, sobre a sua fala de que a economia não é distante do que a gente vive no dia a dia. E não é mesmo. Então eu só vou aproveitar esse gancho para sempre comentar, uma frase que é quase um clichê que eu uso, que é acerca... a gente está vivendo uma pandemia e as pessoas falavam que economia e vida e saúde pública são complementares, E eu dizia, não são complementares. A vida vem na frente da economia. A economia tem que servir à vida. Porque, basicamente, se a gente olhar para a Lua ou para Vênus, que agora ficou muito famoso falar de Vênus por causa da presença de gases biológicos lá, que são fruto de ação biológica, Sim. Se a gente olhar para Vênus, Marte, a Lua, a gente não vai ver economia, porque não há vida nesses locais. Então, a economia é absolutamente a nossa vida no dia a dia. Se não existisse vida, se não existissem seres humanos, a gente não teria economia, E é por isso que a economia é tão reflexo do que é a nossa vida no dia a dia. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente quer segurança. Na economia, segurança significa moeda na mão. Então, os capitais fogem do país pelo futuro ser desconhecido. Então, a economia é absolutamente reflexo da nossa vida no dia a dia. Perfeita essa colocação sua. E os índices de preço, eles são direcionados a trazerem, a aferirem as posições das marcações de preço para, digamos, diferentes abrangências. Acho que esse é um termo bom para a gente falar. O que eu quero dizer com isso? O índice geral de preços do mercado, ele é composto por uma parte que vem relacionada ao índice que os consumidores vão pagar para poder adquirir bens e serviços, mas tem uma parte também que é um índice mais restrito, que é o índice de preço ao atacado, que é aquilo que os produtores estão pagando para gerarem sua produção. Então, é por isso que esse índice é chamado de Índice Geral de Preços, IGP. Ele tem uma parte que diz respeito ao varejo, entre aspas, que é um IPC, um Índice de Preço ao Consumidor, e ele tem uma parte que é da produção, que é um Índice Atacado, que é o chamado IPA, Índice de Preços ao Atacado. O IGPM, portanto, ele vai pegar esses dois níveis de aferição da dinâmica de preço num país. E a dinâmica de preço no atacado é aquela inflação que a gente já conversou, a inflação de custos. Por que o IGPM, na parte que é o IPA, é muita sigla, eu sei, mas vamos desmistificar essa sigla. IGPM, Índice Geral
E dentro do geral tem o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e o IPA, que é o índice de preço ao produtor, o atacado. Na parte do atacado ao produtor, há uma inflaçãozinha de oferta, que é um choque, causado pelo preço das commodities no mercado internacional, que aumentou bastante, e também pela taxa de câmbio. Agora, esse IPA mais alto quer dizer que o índice de preço daquilo que a gente encontra nas mercearias, nas farmácias, nas lojinhas, nos supermercados está aumentando? Não. Por que não está aumentando? Porque o Brasil está numa dinâmica econômica tão fraca que o produtor não passa o aumento de preço que ele tem para o consumidor, só em alguma medida, mas não no índice de preço como um todo. E como é que a gente sabe que o índice de preço como um todo ao consumidor não está respondendo ao aumento de preço no atacado para o produtor? Por causa do IPCA. Entrou outra sigla, mas IPC a gente já sabe o que é, índice de preço ao consumidor. E o que é o A? Amplo, porque amplo significa que ele pega a cesta de consumo de média, claro, né? Ela não é uma cesta de consumo específica de cada brasileiro, mas é uma cesta média dos brasileiros que ganham até 40 salários mínimos. Então é uma cesta profundamente ampla. E nessa cesta de bens e serviços, os preços desses bens e serviços não estão aumentando na mesma velocidade que os preços do atacado, que a gente vê lá no IGPM, estão aumentando. Isso significa, portanto, que os preços estão aumentando especificamente no atacado e eles não estão sendo transferidos ao preço final para o consumo. O que mais importa é esse preço final para o consumo, porque quando esse preço final ao consumo dispara, isso significa que nesse exato instante a sociedade começa a pagar como um todo preço maior pelos bens e serviços que estão sendo vendidos, comercializados no país. Quando a gente tem só o IPA subindo, né, isso significa que o produtor de alguma forma está tendo preço maior, mas se o índice de preço ao consumidor não sobe, o produtor está perdendo margem. Ele, nesse exato instante, ou ela, nesse exato instante, pagam mais para produzir, queimam um pouquinho da margem de lucro, tá? Mas não repassam o preço ao consumidor. O que a gente importa no país, né? A gente importa é com o índice de preço ao consumidor, porque ele é o índice que mostra aquilo que a gente tem, em última instância, de inflação no país. Por isso, ele é o índice que faz a meta de inflação do país. O Banco Central persegue uma meta de inflação anual, e essa meta de inflação anual, desde 2017, tem ficado abaixo da meta. E essa meta é uma meta de índice de preço ao consumidor, porque toda vez que os preços para o produtor aumentam e o produtor consegue passar ao consumidor e o consumidor compra esse aumento de preço efetivo, aí a gente generaliza a inflação do país. Mas quando o índice aumenta só para o produtor e o índice do consumidor não sobe igual como agora, isso significa que a inflação no país não está generalizada, ela não está chegando na ponta, o que é um ótimo sinal para o país. Pode ser ruim para o produtor, que está tendo um maior custo e não está passando ao preço final, que é o preço ao consumidor. Mas para o país é esse o melhor indicador que nós temos. Melhor seria, é claro, que nem o preço no atacado, nem o preço no consumidor subissem. Mas é impossível a gente ter tudo ao mesmo tempo e sempre beneficamente. O mundo sempre tem não, embora a gente sempre goste do sim. A vida é a economia e isso está claramente refletido nesse processo que a gente está conversando. Enquanto o IPCA não chegou ainda nos 3% e o IGPM já passou dos 18%, muita coisa que a gente faz no dia a dia tem como referência o IGPM, né? Não o IPCA. Perfeito. Por exemplo, aluguéis são referenciados no IGPM, né? Nos contratos de reajuste. Isso vale para outros contratos também, né? Reajustes escolares, que talvez acompanhem o que é o IGPM, alguns outros contratos que talvez a pessoa que está oferecendo, né, aquilo que vai ser alugado, né? Nesse sentido, se a pessoa coloca o IGPM, mas não tem nenhuma relação com commodity ou câmbio, isso significa que ela basicamente está tentando, além de se proteger, ganhar. Isso é muito comum na economia, isso é algo que as pessoas fazem sempre. Afinal de contas, o preço que alguém paga
por uma coisa na economia é a renda, tá, de quem está recebendo esse preço. Se eu posso colocar o meu preço, por exemplo, variando mais do que aquilo que efetivamente afeta a minha renda, eu vou fazer isso, porque aí eu estou ganhando renda em última instância. Recentemente foi pedido aos donos de supermercados patriotismo. O objetivo seria manter os preços mais próximos do que a gente está acostumado quando se trata de alimentos básicos na nossa cultura, né? O óleo, o leite, o feijão, o arroz, pelo menos um desses itens está presente no cotidiano do brasileiro. Ao mesmo tempo, o próprio governo tem meios de tornar a alimentação mais barata, como, por exemplo, não cobrar imposto sobre itens da cesta básica. Isso, inclusive, como muitos profissionais técnicos defendem, facilitaria que quem tem menor poder aquisitivo possa comer. Pedir patriotismo nas condições que a gente tem hoje não é, de certa forma, jogar batata quente para um bode expiatório? Pedir patriotismo para o empresário, dono de supermercado, né? É uma intervenção no mercado que absolutamente a gente não tem que fazer, né? Porque se a gente pedir o patriotismo para o dono do supermercado, a gente tem que pedir o patriotismo para todo mundo que fornece os bens que o supermercado vende, né? E aí a gente tem que pedir o patriotismo para todo mundo que fornece os insumos que produzem os bens que o supermercado vende. E a gente tem que pedir de todo mundo que talvez produza aquilo que vai gerar os insumos que geraram os produtos. Então, tem uma cadeia causal na economia que patriotismo não dá conta, né? Imagina se a gente vai pedir patriotismo, por exemplo, só mais uma vez no caso do arroz, lá para as monções no leste da Ásia, para que a produção de arroz lá não sofra impactos de aspectos climáticos. Não há patriotismo que consiga uma intervenção celestial desse nível, né? Isso é claramente um jogar para a torcida, mas que em termos econômicos causa muito mais mal do que bem, porque a gente fica sem saber o que efetivamente o governo quer. A gente acabou de conversar sobre a diferença entre o índice de preço ao atacado e o índice de preço ao consumidor. Todo aumento de preço não é só especificamente o empresário aumentando o seu preço porque ele quer. Se ele aumentasse os seus preços generalizadamente, todos os empresários, ele não venderia, porque a gente está, nesse exato instante, com um PIB que vai decrescer esse ano, um recorde na história, mais do que 2015 e 2016 juntos. Então a gente vai em um ano conseguir bater um recorde negativo de PIB, tá, que a gente teve em 2 anos, agora há meia década atrás. Sempre que a gente tiver, né, na economia, a gente vai ter uma distribuição de renda acontecendo. Isso significa que as pessoas vão estar lutando pelos seus preços. Quais são os grandes preços que importam? São os preços macroeconômicos, né, que a gente chama de juro, salário, câmbio, lucro, talvez o preço da energia. Se esses preços estão todos subindo ao mesmo tempo, a gente tem algum problema. Isso não é o caso brasileiro agora. Não dá para fechar sem discutir taxa básica de juros, né, a Selic. Eu sei que ela funciona como uma espécie de referência para empréstimos, financiamentos, então eu entendo que com ela baixa, como está agora, 2%, é uma marca histórica, inclusive, né, nos últimos 21 anos, as pessoas físicas e jurídicas são mais estimuladas a se endividarem, no caso. Isso é saudável? Quais os prós, os contras desse patamar e o que mais a Selic significa para o Brasil? A Selic é o preço mais importante do país. E quando eu falo isso, pode soar muito confuso, né? Mas vamos lá ao método Tom Zé, esclarecer para confundir, confundir para esclarecer. A Selic é um preço. Ela é o preço que o Banco Central cobra para emprestar a moeda que ele é emissor monopolista. Só ele pode emitir moeda, só ele faz reservas, que é o nome da moeda circulando no mercado bancário no país. É o preço mais importante do país porque é o preço do dinheiro. Como a gente conversou agora há pouco, o dinheiro é, na economia, o elemento mais seguro que existe. Então, para as pessoas poderem fazer qualquer coisa com dinheiro, fazer o quê? Emprestar umas para as outras, comprar títulos do Tesouro, construir uma banca de jornal, produzir picolé para vender nas universidades, produzir um alto-forno, uma linha de produção de carro, as pessoas precisam abrir mão do dinheiro. Então, o preço do dinheiro é o preço mais importante que existe na economia, porque ele simboliza o preço básico da economia. Não por menos, quando a inflação sobe, a inflação são os preços da economia subindo, o Banco Central reage subindo o preço dele, o preço da taxa básica de juros. Nesse sentido,
Quando a taxa de juros, por exemplo, cai, nós temos, na teoria também, um grande estímulo para que as pessoas peguem dinheiro emprestado para comprar qualquer elemento de consumo. Mas isso não é tão verdade no Brasil, porque as taxas de juros brasileiras para o varejo do dinheiro quer dizer o dinheiro do público amplo, para as pessoas consumirem. E essas taxas de juros no Brasil, elas são altas há muito tempo e elas continuam muito altas, mesmo com a Selic no seu piso histórico, em 2% ao ano. E elas são muito altas, essas taxas de varejo, porque o sistema financeiro brasileiro ele é muito concentrado, inclusive com bancos públicos. Nós temos no Brasil 88% do crédito concedido significa o dinheiro no varejo, tá? Então 88% do crédito concedido é concedido por apenas 5 instituições financeiras. Isso é uma concentração muito grande e quando há concentração, há um preço elevado cobrado. Então a Selic mais baixa não vai repercutir efetivamente em maior crédito para as pessoas. Essa redução da taxa de juros Selic poderia fazer com que as pessoas renegociassem as suas dívidas, poderia fazer com que as pessoas que não estão endividadas tomassem estímulo para comprar bens e serviços, ajudando o país nesse exato instante que ele precisa de mais consumo. Tá? A gente, mais uma vez, o problema do Brasil hoje não é inflação, tá? O problema do Brasil hoje é desemprego elevado e queda do PIB. Então, uma taxa de juros menor, se ela efetivamente se traduzisse em mais crédito e em mais consumo, a gente teria uma ajuda para a economia sair do buraco em que ela se encontra. Pois bem, isso não vai acontecer. Mas então, para que a Selic está baixo, né? A Selic está baixo, por um lado, para tentar fazer com que os investimentos no país aumentem. A gente dá o nome de taxa interna de retorno esperado de um investimento. E quando o retorno esperado de um investimento no meio de uma crise é muito baixo, com uma Selic baixa, a gente tem um estímulo maior para os empresários, para as empresárias tentarem fazer com que esse retorno esperado, ainda que baixo do seu investimento produtivo, que ele aconteça, né? Então, o grande ponto da Selic nesse instante é tentar estimular investimentos e também tem outra coisa, uma Selic baixa nesse instante também tenta fazer com que o custo para o governo federal se endividar se reduza. Mas o Banco Central, embora ele tente efetivamente estimular maior crédito ao consumo, ele sabe, porque ele tem os dados, e esses dados que eu estou trazendo não são meus, são do Banco Central, ele sabe que o estímulo da Selic para o aumento do crédito ao consumo é baixo. Então a gente não vai ter um endividamento maior das famílias por causa de uma Selic baixa. O endividamento das famílias está aumentando porque a renda do país está caindo. E se a renda do país está caindo, as pessoas que estão endividadas têm essa dívida, mas têm uma renda menor, fazendo com que a dívida sobre a renda menor, em proporção dívida da família sobre renda, aumente. Renda cai, dívida se mantém. Dívida sobre renda aumenta. Agora, a gente precisa dessa Selic baixa, porque a gente vai se endividar muito esse ano, tá, em termos de governo, e quanto menor for o custo do governo para se endividar, melhor, e a gente precisa de todo jeito estimular investimento nesse país, e aí uma Selic menor ajuda a estimular investimento nesse país, porque a Selic menor concorre com o investimento. Então, uma Selic que está pagando pouco fará com que os empresários queiram ganhar investindo produtivamente ao invés de tentarem ganhar no sistema financeiro essa Selic baixa. Para encerrar essa nossa conversa, Fábio, acho que a gente conseguiu falar, de vários indicadores, vários pontos que dentro da economia valem a atenção, mesmo para quem é leigo no assunto. Agora, para finalizar, tem alguma questão para quem gosta desse tema ou para quem acompanhou a gente até aqui e despertou um interesse novo, para quem quer se aprofundar mais? Tem um básico que é necessário saber para melhorar a criticidade, para questionar um pouco mais as notícias que chegam para a gente, conseguir fazer talvez uma leitura mais ampla do que acontece economicamente falando e, quem sabe, até fazer melhores escolhas?
Olha, Josi, mais uma pergunta, mais uma fala maravilhosa, porque há uma disputa muito grande entre economistas e advogados sobre se existisse o inferno, quem seria o diabo, se economista ou se advogado. Então eu sempre falo isso com os meus amigos que são advogados, advogando que o economista seria o diabo se existisse o inferno. Os meus amigos advogados, eles falam que os advogados seriam o diabo. E aí, nesse sentido, eu acabei desenvolvendo uma contra-argumentação para dizer o seguinte: os advogados, eles acabam atuando de uma forma que os impactos das ações dele são mais localizadas do que os impactos das ações dos economistas. A gente fala isso de outra forma. O economista, ele afeta, tá, no atacado, isto é, em grande quantidade. Médicos, advogados, eles sempre atuam num percentual menor da população, né? Então, efetivamente, a gente teria o diabo como sendo economista se o inferno existisse, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque o economista sempre é um mensageiro do não dá, né? Ainda mais no Brasil, porque a gente tem, por conta do nosso passado, mas também por conta da formação em geral do economista no Brasil, a gente sempre tem uma ideia de que não é possível fazer, não tem recurso para fazer, o recurso está se esgotando. Nesse sentido, a gente vive numa restrição muito grande de partida, né? Veio a crise agora e a gente efetivamente precisava tomar medidas para ajudar a população no momento em que a economia, o setor privado está parado. Então, toda vez que o Estado está fazendo alguma ação, o Estado está ajudando o setor privado, está ajudando os empresários que empregam nesse país. Então, a gente precisa um pouco desmistificar a economia. E aí, nesse sentido, né, para que a gente transforme a economia numa coisa não tão infernal, eu recomendo sempre muito que as pessoas, de fato, vão assim, um pouco além do que elas leem em blogs, do que elas leem nos posts de Facebook, ainda mais do que elas leem nos tweets, né? Porque tweet tem 240 caracteres, aquilo ali não vai ensinar ninguém. Imagina, os grandes tratados de economia têm 500 páginas, mas também não quero que as pessoas leiam isso, né? O que é preciso que as pessoas leiam, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas, primeiro, busquem os livros de introdução à economia. Não fiquem ouvindo, por exemplo, só os analistas, jornalistas econômicos nas redes de televisão. Não fiquem só tentando aprender por Facebook ou por vídeos colocados no YouTube por corretoras, né? A corretora quer vender alguma coisa, então ela tem um interesse claramente por trás. Então é muito importante que as pessoas se habilitem ali nos livros de introdução à economia e que as pessoas também procurem, sobretudo, conhecimento universitário. Embora no Brasil a gente tenha um ensino de economia que é muito ainda, eu vou fazer um eufemismo, mas a gente pode considerar que tem um pouco de atraso, né, em relação ao que se discute no mundo, mas busquem as universidades, mas busquem sempre pensamentos alternativos. O que é isso? Se eu li hoje alguma coisa que o Instituto Mises me indicou, amanhã deixa eu ler uma coisa que a Associação Keynesiana Brasileira me indicou. Assim se forma efetivamente um pensamento que é mais plural, né, que vai conhecer a economia alternativamente, isto é, com alternativas entre uma posição A e uma posição B. Bem, mas eu não tenho ilusão de que isso não vai acontecer, então vou fazer uma autopropaganda, tá? Em 2014, muito angustiado com as discussões entre a Dilma e o Aécio Neves nas eleições, ambos são economistas, tá? E são pessoas inteligentes. Então, eles conseguiam falar de economia de uma forma, né, que era relativamente técnica, né? Embora estivessem numa campanha presidencial que buscasse transmitir a informação da economia para um público leigo na economia. Então, 63% dos debates no segundo turno eram de temas econômicos. Eu olhei para isso, já sendo economista há algum tempo e dando aula de economia há algum tempo, e fiquei muito angustiado e acabei falando com a Folha de São Paulo, que topou fazer um especial com 15 temas de economia no linguajar, né, muito introdutório. Então eu fiz esse especial, se chama Folha Explica Economia e Sistema Financeiro, é gratuito,
E esse especial explica de uma forma plural, eu prometo para vocês que é plural, 15 temas de economia que são os mais variados. O que é inflação, o que é taxa de juros, o que é concorrência, o que é oligopólio, o que é monopólio, o que é dívida pública, política monetária, política fiscal, e explica o que é economia também. São textos de 4 parágrafos, são muito curtos assim. E eu fiz isso daí por acreditar que pudesse ajudar as pessoas, por ser texto curto, texto plural, numa linguagem fácil, a ter um primeiro contato com a economia. E eu acho que para a economia atingir as pessoas no varejo, ela precisa ser compreendida, tá? Para que a gente não caia em determinados jargões, em determinados clichês que são, em última instância, atrapalhadores do processo econômico, porque acabam limitando o que a gente, enquanto país, pode fazer. Então é muito importante que as pessoas efetivamente tenham contato com a economia, e é muito importante que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a este podcast, Ciência ao Pé do Ouvido, que desmistifica, né, a ciência como um todo e, nesse particular aqui, a economia. Fábio Terra, muito obrigada pelo teu tempo. Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo bem bacana aqui. Espero que sim, espero que o bate-papo tenha sido bom, espero que você tenha gostado, espero que as pessoas que porventura nos ouvirem também. Fico à disposição sempre para qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar. E parabéns pela iniciativa, ela é fundamental. Acho ótimo que se esteja promovendo, né, e divulgando a ciência de uma forma simples, de uma forma compreensível, para que as pessoas se motivem mais por quem está usando a razão para tentar entender e explicar o mundo, do que meramente uma questão de fé ou um discurso de fake news. Parabéns a vocês. Chegaram muitas perguntas interessantes sobre o tema dessa edição e agora a Alana Oliveira, doutora em Economia e pesquisadora no CEPES da UFO, responde pra gente. Tá pensando o quê? Diz aí, diz aí, diz aí. Oi, meu nome é Gesiene, trabalho na área de estética. Gostaria de saber, com o lançamento da nota de R$200, pode dificultar o troco. O Banco Central já antecipou que colocará a cédula de R$200 de forma gradual no comércio, e isso, de certo modo, já está sendo feito junto aos bancos comerciais. Ainda assim, apesar dessa ação do Banco Central, nós sabemos que haverá a dificuldade com o troco de todo modo. Como disse o professor Fábio Terra em uma entrevista recente, isso, de certo modo, traduz um dilema dentro da economia, ou seja, o Banco Central está tentando reduzir o custo, de fazer esse dinheiro chegar às mãos das pessoas, um custo logístico, e ao mesmo tempo isso vai gerar custos para as pessoas no que diz respeito à utilização dessa nota, sobretudo quando estivermos falando aí de transações com múltiplos menores. Oi, gente, meu nome é Beatriz Ortiz, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e a minha pergunta é a seguinte: quando uma pessoa se forma no curso de economia, quais são as opções dela no mercado de trabalho? Ou seja, onde ela pode atuar? As possibilidades de atuação do economista são bastante variadas, tanto no setor público quanto no mercado privado. Por exemplo, assessoria econômico-financeira, auditoria e fiscalização, consultoria e pesquisa, estudos de mercado e de viabilidade econômica, análise e elaboração de cenários econômicos, pesquisa de forma geral, docência, análise financeira de investimentos, análise estatísticas em economias e finanças, elaboração de orçamentos públicos e privados e implementação de estratégias empresariais ou mesmo municipais, estaduais, governamentais de forma geral. Oi, meu nome é João Lázaro e analisando, a economia dos países latino-americanos, a gente percebe que muitos destes passaram por um processo de colonização ou de exploração econômica de outras formas, que foi exercida e ainda é exercida por parte de diversos países, na história dos países latino-americanos por parte de países europeus, mas hoje de outras formas por países em todo o globo. E é muito triste perceber como os países latino-americanos eles são ricos em recursos naturais, minérios. A gente pode simplificar, por exemplo, com o Chile, com a questão do cobre, e o Brasil mesmo, como foi com o ouro e com vários recursos, primários exportadores.
E aí a minha pergunta é basicamente essa, né? Quais são as medidas econômicas que os países latino-americanos deveriam tomar para conseguir sair dessa posição de dependência e conseguir ter uma maior autonomia quanto à gestão ou utilização de seus recursos naturais para o próprio desenvolvimento econômico interno? A exploração dos países latino-americanos pelas economias centrais constitui um fator histórico do processo de industrialização e que também configura a gênese da divisão internacional do trabalho, que, para alguns autores do desenvolvimentismo, especialmente aqueles que são expoentes da corrente estruturalista, configura as raízes mesmo da dicotomia entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Sair, então, dessa posição de dependência, lançando mão de maior autonomia na gestão dos seus recursos, para autores da teoria da dependência, como é o caso do Rui Mauro Marini, só seria possível fora desse sistema, ou seja, rompendo com o sistema capitalista. Para outros autores de viés mais reformista, como é o caso do Celso Furtado, a conformação de um Estado nacional forte e verdadeiramente comprometido com o bem-estar social da coletividade poderia ser uma solução para a aquisição de relativa autonomia nesse cenário, especialmente, por exemplo, com a imposição de contrapartidas específicas à atuação dos grandes oligopólios estrangeiros em solo nacional. Oi, eu sou Marina, sou psicóloga. Eu gostaria de saber, por favor, como fica o imposto de renda para nós enquanto profissionais autônomos? Nota, recibo, transferência bancária, pagamento à vista. No final do ano, e aí, como declarar? Muito obrigada. É muito comum a existência de dúvidas com relação à declaração do imposto de renda. Nesse caso, eu alertaria que nós temos alguns órgãos e alguns grupos, específicos que se destinam a auxiliar a população brasileira nesse momento de declaração do imposto de renda e de forma gratuita. Dentre eles, eu quero citar aqui o PET das Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, que todos os anos, cerca de 2 ou 3 meses antes do prazo final para declaração do imposto de renda, auxilia as pessoas a declararem os seus impostos de renda e tiram dúvidas comuns também quanto a esse processo. Recentemente, o governo anunciou a criação de uma nova cédula de real, de 200, e justificou essa criação com o fato de que mais pessoas estariam guardando mais dinheiro em suas casas. Mas acontece que a história nos mostra que, geralmente, a criação de novas cédulas e impressão de mais dinheiro está relacionada com o controle da inflação. Logo após o lançamento da nota, os preços nos supermercados subiram um pouco. O do arroz foi o que mais chamou atenção nas redes sociais, Então, assim, a gente sabe que tem os fatores de importação, alta do dólar e tudo mais. Só que nesse sentido, a minha pergunta é: qual a relação a nova cédula de R$200 tem com a inflação atual do Brasil e a alta nos preços nos supermercados? O lançamento da cédula de R$200 pelo Banco Central trouxe aí a lembrança da inflação do passado para muitas pessoas, quando em épocas de inflação galopante se lançavam notas de alto valor, como por exemplo de 500 mil cruzeiros. Muitos então passaram a fazer essa associação do lançamento da nota com a retomada da inflação, mas este não é o caso. A nova nota não prevê a volta da inflação, ela não vai gerar também inflação. Ela é meramente operacional e ela visa facilitar a chegada do dinheiro aos locais, ou seja, por uma razão logística, para reduzir o custo de distribuição da moeda no país, é que o Banco Central lança essa nota. Então, o aumento dos preços que nós verificamos em setembro, no grupo de alimentos e bebidas principalmente, não tem relação com o lançamento da nota de R$200, mas sim com outros fatores econômicos e políticos que não estão relacionados com o lançamento dessa cédula. Olá, aqui é o Bruno Nomura, eu sou jornalista e podcaster. Minha dúvida é sobre a cédula de R$200 que foi lançada recentemente pelo Banco Central. É comum mesmo que a nossa moeda vá se desvalorizando ao longo do tempo, ou é um sinal que a gente deve se preocupar com os rumos da nossa economia? Vamos reiterar aí que esse lançamento da cédula não precisa ocasionar esse tipo de preocupação. O lançamento da cédula foi para reduzir custo de distribuição, custo logístico da moeda no país, a partir de uma identificação do Banco Central de que houve um aumento da demanda por papel moeda, por dinheiro físico. E esse aumento está relacionado aí ao aumento dos saques durante a pandemia, que também está relacionado aos tempos de crise, o medo, da incerteza
clareza da necessidade de construção de reservas. Pessoas que têm moeda nos bancos podem escolher retirar essa moeda, né, para reter essa moeda com medo de que os bancos se apropriem dela por estarem endividadas, por não terem pago contas. Então elas sacam esses recursos. Além disso, uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva revelou que cerca de 42% da população brasileira não tem acesso à conta bancária, mostrando aí que uma boa parte da população ainda não trabalha com os recursos digitais. E isso, obviamente, pressiona aí a demanda por moeda, né, em papel. Oi, meu nome é Poliana, eu sou fisioterapeuta e a minha pergunta é: vocês acreditam que existe uma porcentagem mínima sobre o que você ganha para poder economizar? Alguns especialistas acreditam sim que há um ideal, né, de percentual da renda se poupar mensalmente e que esse percentual seria algo em torno de 20% da sua renda líquida mensal. No entanto, mais importante do que o estabelecimento desse percentual é estabelecer o próprio hábito mesmo de poupança, o próprio hábito de se poupar alguma quantia mensalmente. E mais do que isso, estabelecer os objetivos, destinações específicas para essa poupança, sempre se lembrando de ter aí uma reserva de emergência. Pelo Instagram da UFO, o Mark perguntou: como começar a investir? A primeira coisa, o primeiro passo para se começar a investir é estabelecer de forma clara os objetivos que se tem em mente com essa poupança, né? Quais são as prioridades? O que você deseja fazer? Qual que é o seu objetivo? Só tendo em vista esse objetivo é que você vai ter condições de estabelecer quais produtos que você deve adquirir. Se você deve, então, investir no mercado de renda fixa ou se você deve, por exemplo, investir no mercado de renda variável. Então, antes de qualquer coisa, o primeiro passo é o estabelecimento desse objetivo, entender o que você quer, se você precisa de resgatar esse investimento a curto prazo, a médio, a longo, entender quais são os riscos que você está disposto a aceitar dentro desse investimento. Tudo isso constitui a condição sine qua non, né, necessária para você começar a investir, entender que tipo de produto e que tipo de investidor, afinal de contas, você vai ser. Também pelo Insta, a Fabiana mandou: como funciona o investimento na Bolsa de Valores? Primeiro passo para investir na Bolsa de Valores é já ter uma reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você tem mais disponível e caso você precise resgatar, você possa resgatar de imediato. O dinheiro que você vai investir na Bolsa de Valores não pode ser um dinheiro com o qual você esteja contando, especialmente no curto prazo. Tendo em vista isso, você deve procurar uma corretora, abrir uma conta em uma corretora. E hoje em dia nós temos algumas que não cobram, por exemplo, taxa de corretagem. E, além disso, é óbvio, começar a entender mais sobre o mercado imobiliário, entender mais sobre a Bolsa de Valores. E, para isso, hoje nós temos alguns cursos gratuitos, inclusive no YouTube, que estão disponíveis para esse fim. Alana, muito obrigada pela tua participação. E no comando do quadro mais animado desse podcast, de Ellen Borges. Anexos. Oi, Josi. Oi, ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. E aí? Nos anexos dessa edição, a gente continua falando de economia, mas também traz outras dicas porque tem muita coisa importante acontecendo na ciência e na divulgação científica. Tem que levar o evangelho, Ainda no tema dessa edição do nosso podcast, a gente não poderia falar de dinheiro sem indicar a influenciadora Nath Finanças. Eu sou a Nath, quando eu tô de férias na faculdade agora, então eu posso me dedicar totalmente ao canal. Se você não me acompanha nas redes, que já tá errado de não me acompanhar nas redes sociais. A Nath produz conteúdo sobre educação financeira voltado especialmente para as pessoas com baixa renda, trabalhadores que ganham salário mínimo, estagiários ou mesmo quem está desempregado. A Nath Finanças está no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram e é uma divulgadora no sentido pleno porque ela fala sobre economia de uma forma que todos nós entendemos. Gente como a gente. Ela também é colunista de 2 jornais, o El País e o Voz das Comunidades. Tem até a extensão Nath Finanças Antifalhas, que você pode instalar no navegador Google Chrome. Daí, quando você está pensando em fazer aquela compra online, a Nath aparece na tela e te pergunta: tem certeza que você precisa disso? Aí a gente tem que clicar em uma dessas opções. Não, Nath, me tira daqui. Ou, sim, Nath, falhei com você.
Enfim, precisamos de Nath Finanças, não é mesmo? Agora eu quero conhecer. Eu vou anexar aqui também umas dicas da nossa apresentadora, Josiele Ingrid, porque eu sei que ela gosta de economia, então eu pedi para ela nos indicar o que ela assiste, lê e ouve sobre o assunto. Muito chique, ela comentou comigo que uma das formas de entender um pouco melhor como a economia funciona na prática é prestar atenção no que aconteceu em grandes crises financeiras. Sobre 2008, por exemplo, o ano que levou os Estados Unidos e muitos outros países para uma profunda recessão, a Josi indica o documentário Inside Job. Em português, o título é Trabalho Interno. Esse filme mostra como um colapso financeiro que resultou na perda de milhões de empregos, famílias perdendo suas casas, poderia ter sido evitado. Veja no documentário Inside Job. Também sobre a crise de 2008, mas com dramaturgia, a Josi indica o filme The Big Short, em português, A Grande Aposta, que mostra como investidores ganharam dinheiro com a falência do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E tem Brad Pitt, Christian Bale, Steve Carell e outros grandes nomes no elenco. Confira no filme A Grande Aposta. Enquanto os bancos estavam na maior festa, alguns pequenos investidores viram que mais ninguém pode ver. Toda a economia mundial pode entrar em colapso. Tenho certeza de que os bancos do mundo têm outros incentivos além da ganância. Você está errada. E a Josi também nos recomenda o livro Os Grandes Economistas, escrito por Jean-Claude Drouin, porque é um livro que pode ajudar os interessados no tema a entenderem o contexto das principais teorias econômicas, as suas aplicações e o que funcionou e fracassou. Senta que lá vem a história. E entender a história dos 9 economistas apresentados no livro também é importante para que o leitor perceba de onde parte cada linha de pensamento e, a partir daí, possa tirar suas próprias conclusões, entender e até criticar aquelas discussões difíceis do noticiário econômico. O nome do livro é Os Grandes Economistas. E vocês sabiam que aqui na UFO nós temos um núcleo de educação financeira? Ele foi fundado em 2016 pelo professor Danny Rogers. Em torno de 20% da população simplesmente deixa o dinheiro guardado em casa. É ruim porque, além do risco de ser assaltado, de alguém entrar e roubar esse dinheiro, a pessoa ela perde poder de compra. Hoje o núcleo tem professores, alunos da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social, que é a FACES, do Campus Pontal, e também da Faculdade de Gestão e Negócios, a FAGEM, aqui do Campus Santa Mônica, além de parceiros de outras instituições de ensino e profissionais de mercado. Eles têm projetos de educação financeira bem variados, inclusive lives no Instagram, @nef.ufo ou @nef.ufo. Sigam o Núcleo de Educação Financeira. Todo mês de outubro, a gente que gosta de ciência precisa ficar ligado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos a levar o evangelho é nossa missão. Neste ano, ela acontece de 17 a 23 de outubro e já é a 17ª edição desse evento, que é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. São várias atividades de divulgação científica oferecidas por diferentes instituições no Brasil todo. E neste ano, por causa da pandemia, o edital de apoio previu eventos não presenciais. Então, dá para acompanhar as atividades de diferentes partes do Brasil, conhecer a ciência que é feita em cada região. O tema dessa edição é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E toda a programação já está disponível no site www.sn.ct.mctic.gov.br. Como outubro é também o mês das crianças, a gente traz nesses anexos mais uma sugestão para ouvir com os meninos e meninas que fazem parte da sua vida. Dessa vez a gente indica o Samba Lelê, que é um programa de rádio produzido por 2 professoras da Universidade Federal do Tocantins, a UFT. Samba Lelê. Renata Ferreira, do curso de teatro, e Amanda Leite, da pedagogia, apresentam em cada programa uma discotecagem de músicas infantis, com comentários, informações, análise e curiosidades. O Samba Lelê pode ser ouvido na rádio UFT-FM 96,9 ou, para quem não está na região deles, dá para ouvir no site uft.edu.br, todo sábado às 9 horas da manhã, com reprises aos domingos também às 9. Todos os episódios
episódios também podem ser ouvidos nos sites das professoras www.renataferreiraatriz.com.br. O site da outra professora é www.amandaleite.com.br. Em qualquer um desses canais, vale a pena conferir o Samba Lelê. Para ficar mais fácil para você, a gente anexa todas essas dicas no nosso Twitter, o @aopédoouvidopod. Então, mais fácil ainda é você nos seguir por lá e ficar por dentro do que acontece aqui no programa, inclusive pegar as dicas do quadro Anexos anotadinhas, com as arrobas dos envolvidos e tudo mais. Segue @aopédoouvidopod pra gente continuar se falando até a próxima edição. O que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando? De Ellen Borges para o Ciência ao Pé do Ouvido. Eu espero sinceramente que, se pra você economia era um tema tanto faz, esse tenha sido um episódio que funcionou como porta de entrada pra você explorar mais. Dá um pouco mais de atenção pra um aspecto que, querendo ou não, compõe a nossa vida. Para quem já acompanha a gente há algum tempo, deve ter percebido que, apesar de serem conversas bem diferentes, muitas questões práticas discutidas aqui têm tudo a ver com outros episódios nossos, como o Comemos Bem. Se você ainda não ouviu, fica a dica. Para mim, isso é sempre muito claro, mas é bom dizer que o conteúdo que você acompanhou até aqui é muito geral. Você gosta do tema? Se aprofunda, porque tem muito mais do que a gente comentou nesse programa. Aliás, eu ainda conversei com o Fábio sobre a história por trás do IGPM ter se tornado a base para reajustes contratuais, expansão monetária, aversão ao risco e outras questões. Tudo isso ficou fora por conta do tempo, pra gente não se estender tanto. Lá no comecinho do episódio, eu mencionei que a ideia era basicamente você poder tomar decisões ainda melhores a partir desse conhecimento. Então, só um exemplo prático. Vamos supor que você paga aluguel. Agora, já sabe que normalmente o índice usado para renovar contratos desse tipo é o IGPM, que nesse momento, dia 6 de outubro, está na casa dos 18%. Você pode tentar negociar esse reajuste e diminuir um pouco o custo que você tem com moradia. Sobra mais para realizar sonhos. Agora, você também sabe que Selic baixa deveria significar, entre outras coisas, por exemplo, juros baixos, caso você precisasse de um empréstimo. Na prática, isso quase não acontece porque, sendo poucos bancos, a concorrência é mínima, qualquer taxa é válida. Mas, você sabendo o que Selic super baixa significa, pode sim tentar negociar condições melhores. Eu tô bem curiosa para saber se quem não tava nem aí para a economia, depois de ouvir esse podcast, se interessou pelo tema. Eu espero que sim. Muito obrigada pela tua companhia até aqui, se cuida e até a próxima edição. Você ouviu o Ciência ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação, Josiele Ingrid. Anexos, de Ellen Borges. Colaboração geral, Tiago Crepaldi. Edição, Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.